Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, presença que nos conforta, que nos consola. Ele é Deus, Ele endireita as nossas veredas. Ele nos ensina a andar de modo reto, justo, correto, íntegros. Seja temente a Deus, seja íntegro, seja reto, assim como Jó, assim como outros homens, mulheres da Bíblia. Nós precisamos andar em retidão. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 26 de setembro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 a seguir, onde nós vamos falar da aliança do Senhor com Salomão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, verso 14, muito dito nos últimos dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias ao Senhor por estes versos. Versos onde vemos claramente que existia uma aliança do Senhor com Salomão. E essa aliança, porventura, aconteceu porque Deus agradou de Salomão. Porque Deus agradou daquela casa de oração, daquela casa do Senhor, casa construída por Salomão. Ele diz: eu agradei e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Eu ouvi a sua oração, Salomão. Eu ouvi a sua oração. Porventura, uma oração feita com fé. Ora, apóstolo Tiago nos escreve, Tiago 5,16 vai dizer que a oração de um justo tem poder e eficácia. Muito pode em seus efeitos e eficácia. Como têm sido suas orações? Eu volto a perguntar como eu perguntei ontem no pão diário. Como tem sido a sua vida com Deus? Tem sido uma vida de intimidade, de convivência, de falar com Deus dia a dia, todos os dias, muitas vezes no decorrer do dia. Você ora sem cessar, você ora sempre e nunca esmorece. Como tem sido? O Senhor, Ele tem que agradar de nós.
Mas nós temos que fazer por onde agradar a Deus. Porque às vezes nós temos na nossa mente que basta a graça ter me alcançado um dia e essa graça nunca será tirada da minha vida. Ora, na carta aos Hebreus vai dizer que cabe a nós reter a graça sobre nós. Ou seja, a graça nos alcança, mas nós temos que andar diariamente buscando reter essa graça para não perdê-la. Se não fosse assim, a palavra do Senhor não diria que nós temos que reter, fazer por onde reter a graça. É porque, porventura, nós podemos perdê-la. Então existe uma necessidade muito grande, essencial para as nossas vidas, para aquele que quer alcançar os céus, para aquele que quer a salvação, andar por onde retenha essa graça. E é deste modo, aliançados com Deus, agradando a Deus, tendo compromissos com o Senhor, que, se porventura Deus nos penalizar por algo, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Nós já passamos tantos episódios similares a estes. O Covid, quando veio aquela praga, aquela peste que ceifou tantas vidas e tantas outras doenças viróticas, tantas outras doenças que ceifaram vidas, guerras. Quantas guerras nós já vimos e temos visto até no dia de hoje? Quantas coisas tristes, bárbaras que o Senhor tem permitido. O Senhor tem permitido. Porque não cai um pardal no chão sequer sem o consentimento do Senhor. Mas olha, aí ele diz: se o meu povo, você tem sido povo de Deus? Eu quero frisar estes versos, principalmente o verso 14, porque as pessoas têm usado tanto este verso mediante ao contexto que nós temos vivido. Um contexto de crise. Eu vou dizer especificamente aqui no Brasil. Um contexto de crise. Governantes corruptos. O maior do Supremo tem operado a crise no país. Tem andado totalmente desconforme a Constituição, mudado o sistema para um sistema de trevas, um sistema corrompido, e isso afeta toda a população brasileira, toda a cidadania. E mediante a esse contexto, as pessoas têm usado tanto este verso como forma de se aquietarem o coração. Mas eu quero dizer algo. É necessário sermos povo de Deus. Porque ele já começa dizendo dessa condição. O Senhor já começa por essa condição. Se o meu povo, você tem sido povo de Deus? Povo que anda nos caminhos do Senhor, porque ele diz, até de modo redundante para confirmar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus e que se chama de Deus, ele reafirma, ele confirma, é necessário sermos povo dele, é necessário. E é este povo é que tem que exercer estas ações. Eu volto a perguntar, você tem sido povo de Deus? Porque não adianta, meu caro. É a oração de um justo que tem poder e eficácia. O justo é aquele que tem
escolhido e se esforçado em afastar do pecado. Como tem sido sua vida? Você é casado? Porque às vezes você vive num estado de fornicação, é pecado. É pecado. São coisas às vezes que estão passando imperceptíveis aos seus olhos e que você nem tem percebido que está em um pecado enraizado. Mentirinhas que você conta, olha, nós temos que mudar a nossa vida de fato para o Senhor. Porque se o povo de Deus que se chama pelo nome dele, aí começam as ações. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Eu nem vou reforçar as ações, mas eu vou dizer aqui, se humilhe, se humilhe, se humilhe, se rende diante de Deus, porque às vezes você acha o bam. Você acha que consegue fazer tudo, solucionar tudo, controlar tudo, que tudo está sobre as suas mãos? Nada está nas nossas mãos. Nós temos que nos humilhar diante de Deus no sentido de dependência mesmo, dizer: Senhor, estou aqui, seja feita a tua vontade, Deus. Deus, me socorre, tu és o meu socorro, o meu refúgio, Senhor. E orar. Você tem humilhado e orado. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos orar. Mas as pessoas hoje têm preguiça de orar. Ou se distraem, ou se envolvem com tantas coisas e não têm percebido que estas coisas, incluindo o celular, têm impedido que elas orem. E me buscar, você tem buscado a Deus. Nós precisamos buscar a Deus diariamente, agradando a Ele. E se converter dos seus maus caminhos. Você tem se afastado dessa maldade, de caminhos que desagradam a Deus, de lugares que Deus desagrada, de pessoas que te contaminam. As más companhias corrompem os bons costumes. Se afasta, ande com pessoas de Deus. Para de ficar andando com pessoas que estão te levando para a perversidade, para o mau caminho. É necessário nos afastarmos desses caminhos. Portanto, temos que nos humilhar, orar, buscar a Deus, converter, sair destes maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias ao Senhor nosso Deus. É tudo que nós precisamos. Todos nós precisamos de que o Senhor nos ouça, de que Ele perdoe os nossos pecados e de que Ele sare a nossa terra. Sare a nossa terra interior de toda amargura, tristeza, angústia, da arrogância, da prepotência, de nos achar superiores. Sare a nossa terra interior da ira. Arranque todo o rancor, arranque todo o mal de nós. E sare a nossa terra externa. Sare o nosso povo. O povo está tão distante de Deus. As pessoas estão tão longe de Deus, distantes da verdadeira fé. Acham que tem fé, quando na verdade é uma fé totalmente vazia, sem obras que refletem fé. Uma fé que não tem nada a ver com a fé que Romanos 10:17 nos diz. A fé vem do ouvir de modo aplicado a palavra de Deus na sua vida.
Amém? Então nós temos que fazer essas ações e antes sermos povo de Deus. É assim que nós vamos receber dos céus. O contrário, a oração não é de um justo. É somente a oração de um justo que tem poder e eficácia. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Deus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche, Deus, essa vida com a tua presença. Derrama, Papai, sobre nós e nos faça cada dia mais voltados a te servir, a te adorar, a andar em conformidade com a tua vontade. Sê conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Compartilhe esse devocional com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.